Oi, oi, bem-vindos! Hoje, dia 9 de junho, eu tô voltando com o Cuidando de Você. Fiquei um tempinho sem aparecer por aqui, sem o Cuidando de Você e sem o Provocações, mas estamos de volta. Hoje, um convidado super especial, nós vamos falar sobre meditação. O Guilherme vai falar pra gente aqui como é que é a meditação. Ela é muito mais simples do que você imagina. Vamos mandando aviãozinho aqui pra todo mundo, ó, todo mundo que você conhece, vai mandando aviãozinho, vai convidando as pessoas pra saberem um pouquinho mais sobre esse super tema, né? Que é algo muito bacana que todo mundo pode fazer. A gente vai entender um pouquinho mais, porque muita gente fala assim: ah, eu não consigo meditar, eu não sei meditar, eu não consigo distrair minha mente. Então Vamos falar um pouquinho sobre meditação? Tô mandando aqui para os meus convidados, para os meus contatos. Para quem não me conhece, quem chegou por aqui agora, eu sou a Amanda Dourado, sou terapeuta e eu trabalho muito com você se cuidando, né? Eu tenho cuidando de mim, que é aquela forma de você se cuidar, de você se priorizar para você conseguir ter resultados em todas as áreas da sua vida. E a constelação familiar é uma das técnicas que eu utilizo que te ajudam a sair dos traumas, a entender os padrões que você repete, a parar de repetir esses padrões e curar, né, lá coisas que estão te machucando para que você tenha uma saúde emocional, para que você tenha uma vida mais leve, sem todo aquele peso que às vezes você carrega peso de outras pessoas, né? Todo o peso do mundo e não diz respeito a você, ele é do outro, então eu te ajudo nessa questão. Se você precisar, pode entrar em contato comigo. Hoje eu vou receber o Guilherme Hipólito, ele já tá chegando por aqui, convida todo mundo, você que já entrou, e nós vamos falar sobre meditação, como eu dei ali uma palavrinha antes. Lembrando vocês que aqui toda segunda-feira, né? Fiquei só um tempinho parada porque eu tava fazendo umas mentorias para melhorar para vocês. Mas nós voltamos agora às segundas-feiras com lives. O Cuidando de Você é aquela live especial com um convidado que vai te ajudar em alguma área da sua vida, a você melhorar, a você viver de uma maneira mais plena. E tem o Provocações, que é aquela live que eu faço, eu aqui, você aí, e a live de segunda que te faz pensar. Quando a gente traz algumas dessas frases que a gente está acostumado a ouvir desde pequeno, que são crenças que moldam a nossa vida. E daí a gente vai refletir sobre isso e aprender como olhar de uma maneira diferente. Tem várias lives, né, já sobre esses temas, por exemplo, filho de peixe, peixinho não precisa ser. Será que filho de peixe, peixinho é? E a pressa é sua amiga ou inimiga? Porque dizem que a pressa é inimiga da perfeição. E aí? Ela é sua amiga ou inimiga? Frases como essas que a gente repete a vida toda estão no tema do provocação. E a gente tem lá várias reflexões já. A gente vai intercalando, um dia cuidando de você, um dia provocações. E vocês podem acessar todos esses conteúdos gratuitos, tanto no Instagram como no YouTube. É só ir lá, conferir a gravação, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Central do Ed tá aqui, ó. O Ed da Central do Ed tá aqui. O Gui tá chegando. Vamos lá. Galera que tá chegando, sejam todos bem-vindos. Opa. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre meditação, tá? Pode colocar aqui, o pessoal que tá ao vivo, pode colocar aqui, tem uma interrogaçãozinha, né? Com um balãozinho daquele de falar. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar por aqui, que eu vou falar com o Gui, eu vou perguntar, ele vai tirar a sua dúvida. E também você pode interagir com a gente no chat, né? Se você achar que a gente tá falando alguma coisa bacana, se você lembrar de alguma situação parecida com o que a gente tá falando, interage aqui com a gente para que a nossa live seja mais dinâmica, né? É muito importante que vocês estejam aqui com a gente, porque não sou só eu e o Guilherme aqui na tela. Tem você aí do outro lado também. O pessoal tá entrando, ó. Silvia, bem-vinda pro Cultura. Ó, que bacana. Ó, vamos lá. Vamos chamar o Gui aqui pra participar com a gente. Tá um frio, gente. Eu com essa roupa toda agasalhada por causa da garganta. O Gui
Tá em São Paulo, acho que lá também tá frio. Tudo bem, Silvia? Bem-vinda, viu? Se você ainda não tá seguindo aí, você me segue para poder conhecer todas as lives. Ó, já te deixo um convite, não te conheço, mas a acupuntura é um tema que eu ainda não tratei no Cuidando de Você. Aí quem sabe? Você não vai estar aqui com a gente qualquer dia, viu? Pode chamar lá no privado se te interessar. E eu não sei se o Gui tá conseguindo entrar. E eu mandei a solicitação. Qualquer coisa você me fala aqui com a gente, tá? Oba, a Silvia já aceitou, maravilha. Então, ó, qualquer dia vamos entender sobre acupuntura aqui no Cuidando de Você, né? Pra gente conhecer tudo. Eu tô me arrumando aqui, eu tive um imprevisto ali com o lugar que eu faço a live. Então, Silvia, me chama lá no privado, tá? Que a gente conversa. Gui, tá dizendo aqui que você não pode participar. Olha, de novo. Vamos mais uma vez. Agora foi. Bem-vindo de novo no Cuidando de Você, Guilherme. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite. Prazer te receber aqui mais uma vez. Prazer Tem é meu. tempo já, né, Gui? Verdade. Muita coisa acontece. Depois, quando a gente vê, já passou o tempo. Pois é, já tem uns 4 anos, pelo menos. Pois é. Caramba. Passa muito É. rápido. E aí, ó, eu já falei com a galera aqui que eles podem interagir com a gente, podem mandar perguntas, né, as dúvidas que eles tiverem. Vou deixar você se apresentar, né, para quem não te conhece. Perfeito. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Guilherme, tenho 33 anos e eu trabalho aí com as frentes de terapias, né, de expansão de consciência, plantas de poder e também trabalhos energéticos. Legal. E hoje a gente vai falar sobre meditação, né? É uma coisa assim, todo mundo já ouviu falar, mas muita gente não sabe o que que é, né? Exato. Como a gente pode começar a falar assim para uma pessoa que nunca ouviu falar, o que é meditação, Gui? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, né, é que existe mito atrás de mito a respeito de meditação, né? E basicamente a meditação é você colocar a sua atenção plena em alguma coisa, né? É você fazer uma pausa ali para o corpo, para a mente, né? Você se colocar num estado diferenciado ali de conexão. E é muito natural, né, que as pessoas me falem, eu não consigo, eu não tenho paciência, ou então, tipo, eu preciso sentar igual um monge por horas, né? Porque existe toda a questão da crença de que só um monge consegue meditar. Uhum. Então é muito interessante que a gente possa quebrar um pouco disso, né? E perceber que, na verdade, a meditação é muito mais simples, de fato, do que a gente imagina. Que bacana, né? Porque tem gente, realmente, o pessoal acha que é uma coisa de outro mundo, não, eu não consigo, né? E você vai mostrar aqui pra gente que é possível, né? Que qualquer pessoa pode meditar. Exatamente. O que eu quero mostrar aqui, na verdade, é que todo mundo já medita durante o dia, né? Opa, isso é bom, hein? Nós não deixamos de meditar, assim, em vários momentos a gente não percebe que está fazendo. Então, na verdade, falar, nunca consegui meditar. Conseguiu. Você já fez isso várias vezes e muitas vezes você está fazendo e você não percebe. Que legal. Então vamos quebrar esses mitos aí, que a nossa ideia é essa. Se você está ao vivo aqui com a gente, pode deixar suas dúvidas, né? Pode ir comentando aqui se realmente aconteceu com você. Gui, você quer começar falando desses momentos ou você quer começar falando sobre a meditação em si? Posso falar um pouco disso, né? Mas é que nem eu disse, a meditação é esse estado de atenção plena, né? De presença ou de uma pausa ali para o corpo e para a mente. Então, assim, quando a gente está fazendo tarefas no nosso dia a dia, muitas vezes a gente está meditando e não está percebendo. Um exemplo, por exemplo, você está sentado no parque vendo uma criança correr. Aquela cena ali é bonita para você estar parado, vendo aquela criança correndo. Você está no Uhum. estado meditativo, né? Às vezes você está ali nesse mesmo parque vendo as folhas caindo de uma árvore, aquilo, né? Você está ali, nossa, que beleza, aquilo, você simplesmente está ali, olhando para aquela natureza, né? E a natureza, ela é uma das maiores ferramentas que a gente pode ter para praticar a meditação.
Então, tem um passarinho ali, às vezes está lá olhando, aí vê um passarinho com o parzinho dele ali no fio, aí eles estão, né, um mexendo na pena do outro, você acha aquilo bonitinho, aí você fica ali minutos olhando para aquilo. Você está em meditação também, né? Então, por quê? Porque você está com a sua atenção focada naquilo, né? E você está direcionando a sua energia para esse momento. Então, o mais importante, né, é colocar presença, é colocar a sua atenção no movimento. Que bacana. Aí, ó, vocês que estão ao vivo com a gente, vocês já meditaram? Vocês lembram de terem feito alguma coisa do tipo alguma vez na vida? Com certeza, né? Então, eu já fiz muita meditação sem saber que era meditação também, Gui. Exatamente. Simplesmente o fato de, por exemplo, lavar uma louça, que é o que todo mundo faz, né? Ou deveria fazer em algum momento. É uma meditação, porque você está ali colocando a sua atenção, né? E você está se conectando. E aí, quantas vezes você já não se parou lavando a louça e percebeu que você até se desconectou de alguma forma ali, porque na verdade estava tão concentrado naquela tarefa que o tempo em volta para de existir, e você está ali focado nisso, né? E a meditação ela traz isso, né, pra gente. É essa questão de como se o tempo ao redor não importasse, porque a gente está direcionado para uma coisa só. Legal. Viu, gente? Então, todo mundo já lavou louça, já prestou atenção ali no que estava fazendo, já meditou sem saber que estava meditando. Que legal. É, quando a gente fala de atenção plena, a gente pode falar de mindfulness aí? Ou não tem nada a ver com a meditação? Pode sim, pode sim. Esse estado, né, de mindfulness é justamente isso, né? Você colocar-se numa presença também. Então, é a atenção plena. E esse é um grande desafio para todos nós, né, nesse mundo atual, porque a gente está sendo incentivado o tempo inteiro por vários estímulos, né? Então, o tempo inteiro eu tenho várias opções pipocando na minha frente, seja pela tela do celular, seja pelos barulhos externos, as pessoas nos acionando. Então, muitas vezes é difícil da gente se colocar nesse estado, né? E esse é o grande desafio que a gente tem. E é por isso que a gente tem que fazer muitas vezes algum esforço maior para se colocar nesse estado de meditação. E aí é como se fosse um vício da nossa mente, né? Porque o que acontece? Hoje, todos nós, viciados nas telas como somos, nós já estamos desregulados, em sua maioria, da questão de dopamina, né? Então, o nosso sistema, ele está que acontece? Quando eu tô vendo um vídeo, e esse vídeo é aquele vídeo curto e fica vindo um atrás do outro, eu tô recebendo recompensas imediatas por cada um desse vídeo. Isso desregula a minha capacidade de receber dopamina boa, né? Que é aquela dopamina que é mais conquistada numa tarefa um pouco mais complexa. Porque a diferença é, quando é um vídeo rápido, você recebe um pico de dopamina e depois vem uma queda brusca. É o contrário quando você está fazendo uma tarefa complexa. Você recebe pouca dopamina e de repente você vai e encontra um pico e aí você desce com mais tranquilidade. Ou seja, você tem um equilíbrio maior na sua regulação. E aí quando a gente faz isso, né, através desse processo, a gente tem dificuldade por causa dessa mudança toda que a gente tem, que é a questão dos vídeos. E aí é por isso que é importante a gente sempre ir praticando alguns exercícios para fazer com que a gente possa se autorregulando aos poucos, né? E eu posso até falar um pouco disso também. Ô, Guia, é só para o pessoal que não entende, que nunca ouviu falar em dopamina, né? Que você falou que a gente recebe uma dopamina mais barata, esse pico de dopamina, a pessoa deve ficar assim, cara, o que que é dopamina, né? Para quem nunca ouviu falar nisso, você pode falar rapidinho para a pessoa entender melhor? Posso sim, tá? Eu vou trazer aqui um termo mais científico, mas é um neurotransmissor que ele é essencial para o nosso cérebro, né? É o hormônio do prazer, vamos dizer assim. Então, é uma substância química que existe no nosso cérebro e ele faz com que a gente tenha essa resposta de prazer para determinadas atividades que a gente faz. Então, todos nós temos, né? O nosso sistema ele gera a dopamina, só que dependendo das atividades que a gente executa, aos poucos a gente vai desregulando isso, né? E é muito natural que 99% da nossa população esteja desregulada de dopamina, porque a gente está recebendo esses milhões de estímulos o tempo inteiro, e aí o nosso sistema ele não consegue se ajustar naturalmente, né? Então, por exemplo, como as telas, a gente fica muitas vezes, muitas horas por dia em tela, né, a gente fica desajustado. Vai dormir,
antes de dormir, lá na cama, tá no celular. Esses estímulos acontecendo, estão te desajustando. Então a dopamina, ela é essencial para a nossa existência, mas ao mesmo tempo, se você não faz um ajuste, uma regulação consciente dela, ela vai te tirar assim do foco. Você sai, né, de linha um pouco porque você não consegue se autorregular. E a meditação ajuda nisso, né, Guilherme? Com certeza. Tem vários exercícios assim, e é muito interessante, né, quando a gente olha para algumas filosofias ou religiões, a gente já tem ferramentas milenares, né, que acontecem aí, que existem aí, que são muito simples e que nos ajudam, né? E uma das coisas principais que a gente tem é que a gente, com todos esses estímulos, a gente não, hoje, a gente tem muita dificuldade de se entediar, de permitir que o tédio aconteça, né? Então, assim, muitas vezes você tá em casa, depois de uma semana longa, você chega, tá cansado, mas mesmo assim você fala, não, preciso fazer alguma coisa, preciso ser produtivo. Ou então você vai assistir alguma coisa ou não. A gente está viciado em fazer isso. Mas o nosso cérebro, ele precisa muito que a gente faça pausas. Então, no momento que você tem desse, o ideal seria você desligar tudo e ficar quieto, né? Eu tenho uma amiga muito especial que ela fala que descansar também é verbo, né? Porque é verbo. A gente precisa dessa ação de parar tudo. E aí, quando a gente faz Uhum. isso, realiza determinadas práticas de parar, a gente começa a nos regular. E aí as coisas vão ficando muito mais equilibradas pra gente. A gente vai percebendo mudanças muito positivos no nosso humor, na nossa energia, na forma como a gente se relaciona com o mundo. Então é muito interessante, assim, né? O nosso corpo ele é uma máquina extremamente tecnológica, extremamente incrível, e a gente tem que aprender a usar o melhor dela para poder encontrar esse equilíbrio, porque é um benefício para nós mesmos e para todo mundo ao nosso redor. Então, assim, você falou da gente descansar, né? Eu achei o máximo essa frase. Descansar também é verbo, amei aí. Que bom que sua amiga falou isso, que você pôde repetir pra gente. Nossa, eu levo E para a vida essa frase. e também vou levar. Então, aí a pessoa vai falar assim: não, então eu tô descansando. Cheguei do trabalho, tô sentado na frente da televisão, ou tô descansando com o telefone na mão. Isso é um falso descanso, né? Porque a pessoa tá ali, como você falou, recebendo aquela descarga elétrica de dopamina e ela tá desregulada. Então, Exato. quando a pessoa fala em descansar, é se desligar de tudo, nada de TV, nada de celular, é de preferência se puder olhar a natureza, ou ficar olhando para o teto, sei lá, vai ver um mosquitinho, uma lagartixa, para mente poder desligar e o nosso corpo reagir melhor, não é isso? Perfeito, você disse exatamente o que precisa ser feito. Então, tem dois exercícios que eu proponho aqui para as pessoas, né? O primeiro é, durante o dia, se você, por exemplo, faz home office, e aí você tem a sua pausa de almoço, o que eu proponho é, por 15 a 20 minutos, você vai para o seu quarto, você deita na sua cama, apaga as luzes, some com o celular, qualquer tela, deita na sua cama ou senta na sua cama e não faz nada. Olha para o teto, olha para a parede, só seja. Vai te entediar, talvez, mas você vai ver a diferença que faz, né? Quando você apaga as luzes, você se coloca, o seu cérebro entende que é um período de descanso. Ele começa a trabalhar numa outra frequência, e isso faz com que você entre num estado de presença mais fácil. Então, por exemplo, né, as pessoas falam, ah, não consigo meditar. Por quê? Porque às vezes a pessoa quer sentar para meditar num apartamento, quando na sala do lado alguém tá assistindo uma TV super alto, ou ela tá com uma luz branca muito forte ali iluminando ela, e aí o que acontece? Ela não consegue dar esse comando pro cérebro. Então, o exercício muito importante é muito simples, que qualquer um pode fazer, né? É simplesmente você deitar ali ou sentar na sua cama, apagar as luzes, olha pro nada. Vai vir um monte de pensamento, deixa vir, tá? Se você quiser conversar com eles, não precisa, mas às vezes a gente não vai conseguir no primeiro momento, mas é natural vir. E o nosso cérebro ele tá sobrecarregado mesmo. Hoje em dia é muito difícil uma pessoa que não esteja sobrecarregada por causa dos estímulos. Então, é natural que venha um fluxo de informações. Mas se você ficar quietinho ali, você vai perceber que passou 5 minutos, começa a diminuir o fluxo. Passou 10 minutos, você já tá, nossa, que delícia. Aí deu uns 15 minutos, a hora que você já vai levantar, você fala assim, nossa, eu não poderia ficar aqui? Se você tem a possibilidade, fica mais uns minutinhos. Mas também não indico você ficar muito mais tempo,
né? Esse exercício é uma pausa que você faz entre as suas atividades, porque ele vai te ajustando a trazer regulação. E aí você pode fazer isso em um sono de maior qualidade, né? Que é respeitando o seu próprio relógio biológico, se você tem essa possibilidade. Então, essa é uma das atividades que eu recomendo assim para todo mundo. E nos últimos meses eu tenho feito com força esse ajuste, né? Eu chamo de um protocolo mesmo, e eu tenho percebido as diferenças na minha vida, né? É muito gritante assim quando você percebe. Legal. Mas aí você comentou, não consigo meditar porque tem um barulho ali do lado, tem um vizinho ouvindo música, a TV tá ligada no outro cômodo. E aí? O que que a Você pessoa tem faz? Você tem que buscar opções para você, né? Então, assim, observa, se você mora num apartamento, por exemplo, e você tem os vizinhos próximos, se você tem a possibilidade de já meio que entende um pouco da rotina dos seus vizinhos, porque a gente acaba percebendo, né, que o vizinho tá lá, porque nesse horário ele tá ouvindo a televisão, ou tá tocando o pagodinho dele ali. É, observa se você sabe um pouco desses horários e escolha um horário que você sabe que ele vai estar mais silencioso. Então, por exemplo, você mora com outra pessoa, vão ter momentos onde você vai estar sozinha, por exemplo, né? Às vezes você é uma mãe, então a gente sabe que é muito mais difícil. Então, muitas vezes você pode pedir o apoio do seu parceiro, da sua parceira, para levar a criança por um momento, só para você ter esses minutinhos. Vocês podem até se revezar nessa atividade, porque é uma atividade excelente para todo mundo. Inclusive, Hum, a próxima que eu vou recomendar ela é uma atividade, inclusive, recomendada para as crianças também, que é Ih, muito feito legal. na Ásia, né? Na parte asiática, né? Esse é um exercício milenar que as pessoas fazem, porque a gente tem muita dificuldade em se entediar. Então, isso é uma forma de ensinar a pessoa a conviver com o tédio dela, para que ela possa ser uma pessoa mais funcional, né? E você vai dar essa dica agora ou você vai esperar mais um pouquinho? Posso falar assim, tá? O nome dessa técnica é, eu vou ler aqui certinho, tá? Trataka. Depois, Tratar. Nome depois eu engraçado, falo. hein? Trataca. Exato. E a tradução é simplesmente olhar fixamente, né? Hum. Isso vem do sânscrito, tá? É uma prática de concentração, né? Vem ali do caminho da yoga. E aí as pessoas às vezes param e pensam, mas significa que tem uma linha religiosa? Não. Significa que tem um ensinamento antigo que pode ser, né, utilizado. O que é feito? Diferente daqui, da onde nós estamos, né, principalmente aqui Brasil, toda a América do Sul, América do Norte, nós aqui temos muita dificuldade de deixar a criança se entediar, né? Então a gente é muito acostumado a dar uma tela quando a criança está fazendo birra, dar um negócio para ela olhar, para ela brincar. E aí a pessoa não sabe lidar com frustração ou com tédio. Quando a pessoa cresce, o que acontece? Ela tem dificuldade de executar algumas tarefas que são chatas para ela, porque ela quer tudo que é divertido, né? E aí isso se torna um vício do nosso cérebro e aí a pessoa fica condicionada a não querer executar tarefas complexas. E aí é por isso que a gente procrastina tanto, né? Então, o Trataka é muito simples. Você simplesmente senta no chão, olha para a parede. 10 minutos. Você vai colocar o celular para despertar, deixa ele longe, senta, olha, escolhe um ponto fixo na parede. Então, se tem um vaso ali no canto, ou se tem um desenho na parede, que às vezes a gente começa a ver formas na parede, você olha. E você olha. E aí você vai ver que no começo é muito, né? Tipo, ai meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui, né? Mas quando você tá Uhum. fazendo isso, é, isso vai te trazendo, né, um reajuste da sua mente, né, da sua concentração. E por que que é bom isso? Porque é um reajuste de dopamina. Então, por exemplo, eu tenho uma tarefa que eu preciso fazer, mas ela é chata. Então, eu tenho que entregar um relatório. Já estou enrolando há 3 semanas para fazer esse relatório, mas eu preciso fazer. Mas eu não consigo começar. Eu faço a Uhum. tratar antes. Porque o tédio vai ser tão grande para mim, para o meu sistema, que quando eu terminar essa atividade, meu cérebro vai falar, eu topo fazer qualquer coisa menos ficar sentado olhando para parede. E aí o seu Gostei cérebro vai dessa. puxar uma energia extra que vai te colocar nesse estado de vamos fazer isso, porque senão eu vou voltar para a parede. Então, E- tipo, aquela criança que não quer fazer a tarefa de casa, né? Ela pode fazer a trataca, ela vai ficar entediada e dali ela vai querer estudar mais. Exatamente, né? E Que muitas vezes legal. pessoas acham que é tipo, é uma coisa punitiva. Não, é um ajuste do nosso cérebro.
Nosso cérebro precisa desse ajuste. Então é muito interessante. Pode ser também com a chama de uma vela, você pode colocar uma vela no fundo e olhar para ficar olhando fixamente para a vela, né? Ou se você tem alguma religião, por exemplo, você é católico, tem uma cruz, você pode olhar para a cruz, né, de Jesus que está lá. Você tem uma Bíblia, olha para a Bíblia. Então é muito interessante. Você foca um ponto, né? Isso fortalece o seu cérebro, né, a sua mente, ajusta a dopamina e também traz benefício para a sua visão. Porque nesse momento você está colocando a sua atenção, né, o seu globo ocular nessa atividade. E aí quando você não está pegando mais estímulos ao redor, é como se o cérebro falando, tá bom, vou aproveitar então para meio que reiniciar os meus globos aqui, né, para dar uma oxigenada, uma limpada neles. Então assim, só tem benefício. Legal, gostei dessa parte de também ajudar na visão, né? Tá entrando galera aqui, ó, Eliane, Tati, o Gui, seu xará, Paula, ó, Olá, bastante pessoal, gente boa noite. entrando. O Gui já deu duas técnicas, depois vocês que estão entrando agora, vocês podem. A Anne também entrou agora. Vocês podem depois assistir a gravação, vai ficar disponível. Façam. Ô Gui, você comentou agora assim, você que tem uma religião, pode pegar esse símbolo, pode pegar aquilo. Você já comentou também sobre a arte milenar, né? Que as pessoas acham que é religião. Então, assim, para a gente desmistificar isso, meditação e religião é a mesma coisa? Não, Não. né? E por que não é a mesma coisa? Por que as pessoas confundem, né? O que você pode falar sobre isso? Para o pessoal falar assim, não vou meditar não, porque a minha religião não permite. Porque existe uma construção social que fez uma associação dessa técnica a uma filosofia que trouxe ela para o público, né? Mas na verdade todas as religiões têm a sua meditação. Tudo é meditação. Que nem eu tô falando, por exemplo, você é uma pessoa evangélica ou um católico. Se você para ler a sua Bíblia, você pode se colocar num estado de presença e meditação fazendo isso. Então, assim, não existe, né? A gente precisa quebrar e aí transformar, eu diria a palavra que a gente não quebra, a gente transforma as nossas crenças, né? De que uma coisa que não está explicitamente inserida no meu contexto religioso ou na minha realidade já não faz parte da minha vida e não vai trazer benefícios para mim. Porque muitas vezes isso está escrito de outra forma dentro da sua religião, dentro do seu contexto. E aí por isso que eu estou trazendo esses exercícios simples para mostrar que você já medita e está tudo certo fazer isso. Né? E aí, indiferente do que a pessoa acredite, qual seja a religião, qual seja a fonte de Deus, Deus quer te ver bem e equilibrado. Então, meditar só vai te trazer benefícios. E você não está, né, cometendo aí nenhum prejuízo, nenhum algo que fira as suas crenças, porque é, o principal é você se amar e amar aos outros, né? E quando você faz isso, você está se dando amor, porque você está se trazendo equilíbrio, e aí você está conseguindo ser mais amoroso com as pessoas ao redor. Por quê? Porque você fica mais equilibrado. Então você fica menos estressado, você consegue estar mais presente na conversa com as pessoas. Então, poxa, pessoa que eu gosto de conversar, olhando nos olhos. Você está presente, também está em atenção plena, né? Então, quando eu me coloco nesse equilíbrio, eu estou tô beneficiando a todos ao meu redor. Legal. Essa questão da religião, eu vou dar até um exemplo. Eu sou católica e às vezes durante a missa, alguma coisa assim, alguma coisa que você está ouvindo, se é falado, meditemos na palavra do Senhor. É um momento de meditação, de reflexão. E isso tem em todas as religiões, né? Tanto nas cristãs, como os evangélicos, os católicos. A gente vê na parte mais do espiritismo também, quando cada um tá ali no seu momento de foco, fazendo uma prece, fazendo sei lá o quê. Até nos judeus, os muçulmanos, todas as religiões têm seu momento de meditação, mas é porque a gente tem essa visão de que é um monge, né? É tipo o Buda ali fazendo aquele movimento, aquele sentado naquela posição, né? Com o dedinho assim. E não é só isso. Você está mostrando pra gente que meditar pode ser olhar para a parede, simplesmente. Lavar Exato. uma louça, né? Então não tem nada a ver com religião. As pessoas que pensam isso, se permite, faz uma oração, que a oração já é, de certa forma, uma meditação, né? Você está concentrando ali, não?
Pode ser, sim, com certeza. Mas o que eu ia falar, né, quando a gente fala de monge, eu falo muito isso com meus amigos no meu grupo de estudos, né? É fácil ser monge no Tibete. Porque todo o ambiente colabora para que o monge seja o monge. Ele está no mosteiro, no meio das montanhas, cercado de natureza, sem estímulos, porque está todo mundo buscando a mesma coisa. Né? Então, para o monge é fácil ele ser o monge que está meditando, porque ele se colocou nesse propósito. Para nós que não temos essa possibilidade, por mais que eu adoraria ir para o Tibete ficar um tempo lá nas montanhas, se a gente não tem essa possibilidade ainda, a gente tem muito mais desafio. Então a gente tem que reconhecer cada vitória que a gente tem nesse aspecto. Porque, meu, se eu consigo parar na hora do almoço 10 minutos e ficar em silêncio, cara, você tá fazendo um bem danado pra você. Você tá fazendo mais que um monge. Porque você tá com tudo contra, né? Todas as hipóteses atuando contra você e você tá conseguindo se colocar em estado de presença. Né? Então a gente tem que reconhecer isso. Tem que reconhecer o valor dessas pequenas práticas no nosso dia a dia. E a gente tem que criar esse hábito. E aí a gente vai percebendo, conforme o tempo vai passando, que o nosso sistema vai gostando disso, porque ele percebe o benefício. Então ele começa a falar assim, por que você não faz mais? E aí acaba virando um movimento natural. Então a pessoa fala que, putz, eu não consigo meditar. No primeiro momento, essas técnicas que eu passei, ela consegue fazer. Passam 2, 3 meses, ela fala, nossa, já consigo agora, talvez. Vou tentar aqui sentar em silêncio, colocar uma musiquinha de fundo, fechar os olhos na posição de meditação. Vai vendo que é mais fácil, porque o seu organismo já está mais regulado. Né? Então, a gente tem que dar o primeiro passo e permitir que o nosso sistema faça o restante. Né? A gente, como eu falei, a gente é uma máquina super tecnológica, a gente só tem que auxiliar ela a seguir uma direção. E aí, quando a gente começa a fazer isso, é meio que aquela máquina, aquele carro que a gente precisa dar um tranco, né? E aí, quando você dá o tranco, ele começa a ir numa beleza, é muito bom. Então, a gente precisa fazer isso com o nosso veículo também. Luciana tá entrando, bem-vinda. E já deu várias dicas aqui, já falou um monte sobre meditação. E só para reforçar aí o pessoal que entrou agora, que uma das maiores dificuldades, né, foram perguntas que me mandaram aqui, é aquela coisa que você falou lá no comecinho, mas para a gente reforçar, porque entrou bastante gente agora. Quando a gente começa a meditar, que a gente tenta ficar quietinho, no estado de atenção plena, vem aquele monte de pensamento fazendo barulho na nossa cabeça. E como é que a gente faz para meditar com relação a isso? Opa, o pensamento vai embora, o pensamento, o que que eu faço? Né? Você Como é que eu simplesmente medito? Porque muita gente vem para mim e fala, eu não consigo meditar porque eu não consigo me concentrar. E aí? a gente tem o hábito de abraçar os nossos pensamentos. Então, o que que seria abraçar? Eu tô parado quieto. Aí começam a vir as nossas famosas paranoias na cabeça. A gente quer brigar com elas. Mas na verdade, os nossos pensamentos são como um rio. É um fluxo passando. A gente não precisa brigar com ninguém. A gente tem que deixar esse fluxo seguir. Então, assim, no começo pode ser que venha um pensamento que se te pega assim, você fala, não, isso eu preciso refletir. Tá bom, se você não consegue isso, você talvez faça uma reflexão nesse. Mas os outros, talvez não seja tão importante. Então, assim, tipo, você tá lá, parou para meditar, aí vem, será que tem tomate para eu fazer uma salada aqui na geladeira? Ou então, será que eu paguei o boleto da internet? É Ou desse então, jeito. é isso, né? E aí vem assim, putz, briguei com aquela pessoa no trabalho hoje, será que ela vai me odiar? E aí que você começa a ser invadido. E aí você para e você coloca a postura de observador, né? Nós podemos nos afastar dos nossos pensamentos e observá-los de longe. Então eu costumo fazer esse exercício comigo mesmo. Eu estou aqui sentado, estou na minha posição de meditação. Os pensamentos começam a vir. Eu meio que me dou um passo para trás. Nosso cérebro tem essa capacidade. E aí é como se eu fosse o observador, né, observando os meus pensamentos. E eu posso fazer sempre isso. E eu posso fazer mais do que isso. Então, uma coisa boa, né, um exercício excelente também, é isso. Então, assim, por exemplo, tô com um pensamento que está me consumindo. Eu me coloco como observador desse pensamento. Eu ainda não estou conseguindo lidar com isso. Eu dou mais um passo para trás e eu me coloco como observador do observador. Então, é meio que quanto mais de longe eu olho a situação, mais simples ela se torna. Porque eu preciso me afastar, porque senão ela realmente me abraça, me consome. Então, a principal prática aqui, dica que eu dou durante o processo de meditação é esse. Seus pensamentos vão existir o tempo inteiro. Você não consegue deixar, porque o nosso cérebro, a mente, ela tá ligada, né? Então, você dá um passo para trás,
deixa esses pensamentos fluírem como um rio. Você só não se apega a eles. No começo, vão ter alguns pensamentos favoritos que você vai pescar, e tá tudo certo. Mas depois de um tempo você percebe que a maioria deles fluem. Quanto menos pensamentos ficarem presos em você, mais leve vai ficando. Né? Eu costumo dizer que tem 10 vozes na minha cabeça nesse momento, então eu vou meio que deixando passar. Então, opa, já caiu para 8, opa, caiu para 6, agora só tem 3. Já tá ficando mais leve. E aí, quando você vê, são menos vozes ali, menos pensamentos ruminando dentro de você, e você consegue ter mais autonomia para parar. Então, é um exercício contínuo, né? O nosso cérebro, ele precisa de musculação, né? Assim como a gente vai na academia, o cérebro precisa ser exercitado. E a meditação, ela é a chave disso, né? É a maior crossfit que pode existir para o nosso cérebro, é a meditação. É, porque não adianta só a gente cuidar do corpo físico, né? Também tem que cuidar da nossa mente. Exato, tá tudo conectado, porque é, quando eu faço exercícios físicos, musculação, corrida, cardio, eu tô realmente trazendo energia, tô circulando tudo no meu corpo, e aí isso beneficia meu cérebro também, todo o meu sistema, né, cerebral. Mas se eu não faço a reversa, que é exercitar o meu cérebro mesmo com foco nele, isso me atrapalha também. Porque se eu faço isso, eu mando energia também pro meu corpo, e aí fazer exercícios também se torna mais fácil. Então a pessoa fala, ai, até topo meditar, mas não me mande ir para academia. Talvez você começar a meditar e colocar, ajustar a sua dopamina, vai ser mais fácil você ir para academia. Então faz um trataca, por exemplo, antes de ir para academia, você vai perceber que a série vai ficar tranquila de fazer. É, eu vou usar o Trataca aí para essas coisas que eu tô procrastinando. Gostei muito. Quem entrou agora, vê a gravação para você entender como é que faz o Trataca. Bem legal. E falar sobre academia, eu particularmente trabalho muito com telefone, fico com as telas quase o dia inteiro. E quando eu vou para academia, eu me permito me desligar. É o meu momento comigo, Você está em né? meditação. Eu tô ali focada no exercício. Então, isso é meditação, isso é muito legal. Porque eu falo assim, não, peraí. Durante o dia eu tenho que ficar no telefone trabalhando e tal, aí tá no computador, tá fazendo alguma coisa. Então, quando eu tô na academia, opa, peraí, o meu foco é nesse exercício, o meu foco é aqui. E dizer que eu tenho vontade de ir, não, minha vontade de continuar dormindo, mas tem que levantar e ir. Eu fiquei muito tempo afastada, voltei recentemente, e realmente eu me desligo do mundo do lado de fora, né? Mas não nem sempre era assim. Eu lembro que no começo eu ficava pensando, ai, tem que atender aquele cliente. Amanhã, será que eu já preparei minha marmita para levar amanhã para o trabalho? Será que eu já fiz isso? E a roupa? Né? E eu ficava nessa coisa de várias vozes. E hoje não, já consigo me concentrar naquele determinado exercício. E quando você Então, termina, qual que é a sensação? nossa, é maravilhoso. Eu não, na realidade, às vezes meio que é puxado, mas a gente meio que não quer parar. Eu fico assim, caraca, acabou meu momento comigo mesma, eu vou ter que voltar para a realidade, né? Por É quê? como se fosse Porque o uma seu fuga. sistema recebeu um incentivo adequado, né? O seu sistema Uhum. trouxe uma regulação através desse exercício que ele falou, nossa, como é bom receber uma recompensa depois de um esforço, né? Um esforço legítimo. Então, assim, a endorfina, a dopamina, o que que você recebe realizando esses exercícios, cara, não tem preço para o seu sistema. Ele fica muito feliz. E aí ele começa a falar, eu quero mais disso. É muito Hum. comum porque pessoas que correm, começam a correr maratona, não querem parar nunca, porque você está recebendo esse estímulo. É o estímulo mais saudável que pode ter. E aí isso te ajuda a fazer outras atividades, né? Então, assim, nós precisamos aprender a dar para o nosso cérebro coisas que fazem bem para ele. Porque ele vai devolver, assim, 1000 vezes mais para a gente em qualidade de vida. Isso vai trazer serenidade. Porque aí você percebe, putz, quando eu faço exercício, se tem um problema no meu dia, muitas vezes ele é mais leve de ser resolvido. Por quê? Porque o meu sistema ele já está mais regulado. Então, assim, eu consigo ter mais clareza de pensamento para tomar uma decisão mais justa, mais equilibrada, menos dolorosa. Eu fico menos no sofrimento da questão. Porque quando eu estou desregulado, né, eu fico, mas e se? Ai, vai acontecer isso. Nós temos, né, uma mente negativa mesmo, né? É comprovado cientificamente que nós, seres humanos, nós temos uma tendência ao pessimismo. Então, Hum. quando eu sou
uma pessoa que faz exercícios, vou regulando o meu ajuste, né? Vou ajustando meu cérebro, né? Minhas regulações aqui, eu começo a ficar mais positivo. Então os problemas eles se tornam menores. Então se vem um desafio para mim, eu não vou ficar assim, ai meu Deus, veio o desafio, tá bom. Igual como um exercício na academia, uma corrida, o que que eu posso fazer e tá no meu controle para resolver? Eu começo a me tornar mais prático. E aí eu percebo que a maioria dos problemas nem são problemas, são coisas pequenininhas que muitas vezes é aquela famosa frase, né? Você teve um dia ruim ou você teve 2 minutos no seu dia que viraram o seu dia ruim, né? Então, às vezes a gente se apega a 2 minutos que aconteceu uma coisinha besta e transforma o nosso dia todo nisso. Então, quando eu tô mais presente, a gente percebe que na verdade isso é passageiro. Então, isso não pode definir meu dia. Legal, muito bacana. Galerinha, vamos colocando aí, ó, os coraçõezinhos, né? Vocês aprenderam, se vocês vão fazer o trataca, se vocês vão fazer aquele outro de deitar e ficar olhando para o teto com as luzes apagadas, né? Muito legal. Quem não entendia ainda sobre dopamina, com a importância, né, de você regular o seu organismo, assiste aí, faz, começa a meditar. Lembra que agora, quando você lava a louça, você está meditando, está com a sua atenção plena ali. Isso é muito legal, né? Gui, acho que a gente já falou bastante coisa, né? Se alguém tiver uma pergunta, pode falar aqui, mas desde já quero agradecer todo mundo que passou por aqui, todo mundo que está assistindo a gravação. Quero agradecer você mais uma vez por ter vindo contribuir, né, com a sua experiência aqui no Cuidando de Você. A casa está aberta para você vir quantas vezes quiser. Eu que agradeço. E te agradecer e deixar a palavra com você também, né? Agradeço sempre por me receber aqui, Amandita, e foi muito bom, né? Eu gosto muito de conversar sobre isso e quando a gente fala sobre esses assuntos, nós estamos trazendo benefícios para nós mesmos. Então, se você tá querendo fazer algo do tipo na sua vida, meu, busca talvez uma pessoa que tope esse desafio com você, converse sobre isso, né? Uma dica que eu posso dar para as pessoas. O poder do social, ele é muito forte. Então, busque pessoas que estejam comprometidas nesse mesmo processo com você, né? Se vocês quiserem seguir meus perfis aí, tanto esse perfil aqui que ele é mais pessoal, mas a gente tem o outro que é o Ecos do Pleroma, onde eu falo mais sobre as minhas terapias, falo também sobre retiros e imersões de autoconhecimento que é aí que eu tô fazendo, né? Então, vocês vão ver aí que nesse mês e no próximo eu vou lançar alguns retiros que vão acontecer ao longo do ano. E muitos desses retiros vão trabalhar essa questão da mente, tá? Então, né, trazer esse aspecto, como se colocar em presença, como acolher sentimentos difíceis, como parar de ruminar pensamentos e simplesmente ser mais objetivo, né? A última década para mim foi sobre isso comigo mesmo, né? Então agora eu quero que outras pessoas possam experienciar isso. Meus amigos às vezes me perguntam, falam, putz, como que você fez isso? Então, estou à disposição em caso de dúvidas e esses retiros que vão acontecer também são para isso. Então, obrigado Que legal. demais pelo espaço. Que bom. Gente, vai lá no Ecos do Peroma, né? Ecos com 26, para poder acompanhar o trabalho do Gui. Acompanha aqui Mandita Dourado também. Toda semana tem uma live especial, ou com convidado, ou eu e você aqui na live de segunda, né? Na provocação. Provocações, que é aquela live de segunda que faz você pensar. E a gente vai estar sempre aqui para ajudar, né? Se você curtiu, comenta, compartilha, para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, né? Quantas pessoas que você conhece que também falam que não conseguem meditar e não sabiam que estavam meditando no seu próprio dia, né? No dia a dia, coisas que o Gui deu aí de dica. Então, fica aí, né? Essa live, esse pedacinho, né, de conhecimento que o Gui ajudou aqui a partilhar com a gente para que cheguem a mais pessoas, né, sobre essa meditação, que é algo muito bacana e que ajuda a regular a nossa vida, né, a nossa mente, o nosso corpo. E é Exato. isso. Muito obrigada. A gente se encontra semana que vem e a gente vai se falando, a gente vai se vendo por aí. Muito obrigado a Pessoal, você. Obrigado a todo mundo que estava assistindo por aí também. Estou à disposição. gratidão. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.